Bora, 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 bora. Bom dia, 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 galerinha. Vamos que vamos, vamos que vamos. Eita, minha gente. Acabou, acabou. Que é isso, professor? Já tá cantando a música de acabou? Acabou esta disciplina, é a última aulinha nossa, tá? Estamos finalizando o nosso módulo, mas semana que vem tem mais módulo, tem outros módulos, tem outras disciplinas. Eu quero energia, eu quero a turma aí botando a quente. Cadê a turma? Deixa eu ver quem é que tá aí, meu diretor. Deixa eu ver. Lagoinha, rapaz, olha. E o bom dia esticado aí de Belém do Piauí, rapaz. Quem mais? Alvorada do Gurgueia, Barreiras do Piauí, Beneditinos, Cocal de Telha, Coivaras, Coronel. Tem um negócio aí dizendo ok, meu diretor, e o tempo não tá rolando. E aí, o que a gente vai fazer? E vamos para as cabeças. Deixa eu ver quem mais aí. Quais são os municípios? Quais são? Deixa eu ver. Tem Isaías Coelho, tem Fartura do Piauí, tem Lagoa do Baro, Dom Inocêncio. Rapaz, a turma tá forte, viu? A turma tá forte. E no YouTube? Quem é que tá no YouTube? Hein? Joseni Fernandes. Gente, é uma revisão geral hoje, temas voltados para a questão ética também. Nós temos toda essa questão dos fundamentos de secretariado com vocês, meus queridos. Sem vocês, nós não vivemos. E é isso que nós vamos para cima. Vamos que vamos. Eu quero todo mundo participando, hein? Luiz Eduardo, Aldenora Lira, eu quero Paulo Ferraz, eu quero o Arnaldo Fontinelli, eu quero o Wellington Dias aí. Olha aí, até o Wellington Dias está aí, tá vendo? Josenir Fernandes, rapaz, a turma boa, hein? E eu quero o bom dia esticado de vocês também. Fartura, Lagoa do Piauí. Quero vocês participando comigo em fundamentos, meus queridos. Olha só, vamos que vamos? Vamos para cima? Queridos, competências dentro dos fundamentos são essenciais e é o que a gente estuda e estudou durante toda esta disciplina que está sendo finalizada hoje. Vamos fazer uma recapitulada aqui gigante, rapidinha. Por quê? Porque a gente tem muito conteúdo hoje, é conteúdo demais. Revisão aí em 2 aulas para vocês. Hoje, os profissionais da área de secretariado precisam ser agentes facilitadores. E agentes facilitadores numa dinâmica de mudança também e de aplicabilidade das ferramentas de qualidade, porque tem que gerar resultados para a organização. Então você vê, ele tem que aprender a se comunicar melhor, ele tem que aprender a auxiliar e treinar pessoas. Hoje, vocês, técnicos em secretariados, precisam implantar algumas ações e implementar outras, além de estar alinhado com a missão, visão, valores e avaliação, meus queridos. A avaliação constante do trabalho de vocês. São chamadas New Skills. Lembram das nossas Hard Skills? Nós temos as Hard Skills, Soft Skills, juntinhas, certo? Juntinhas, Hard Skills e Soft Skills. Eita, minha gente, turma boa, hein? Eu quero vocês participando. Olha aí, Nicole, coloca o nome de todo mundo aí, gente. Coloca o nome de todo mundo aí. Nicole, Larissa, né? Pessoal rindo aí que só de fartura. Dando um bom dia grande aí, Isaías. Eu quero todo mundo aí, de todos os municípios, Cocal de Telha, da turma de Isaías Coelho, Dom Inocêncio, Coronel José Dias, entendeu? Beneditinos, Belém do Piauí, Barreiras do Piauí, Lagoinha, Alvorada do Gurgueia. Eu quero essa turma todinha aí, né, meu diretor? Eu quero a turma aí mandando ver. Olha aí, falei todos, né, meu diretor? Acho que falei todos, foi show de bola. Então, vejam, a gente precisa sim avançar nessa questão do agente facilitador. O secretariado hoje está nesta posição de agente facilitador, mas eu não posso esquecer que ele tem que seguir um código de ética, tá? Um código de ética aí, e no seu artigo ele menciona o seguinte, que eu tenho que preservar as minhas atividades secretariais, o sigilo profissional
ele é um sigilo que precisa ser atendido, numa perspectiva de você manter a sua performance como profissional executivo. Ou seja, o foco aí é o sigilo, tá? Já começa aí com essa perspectiva. Agora, o código de ética profissional reforça que a secretária ou secretário, no exercício da sua profissão, deve guardar absoluto sigilo sobre assuntos e documentos que lhes são confiados. Eita, professor, só reforçando, só revisando isso para vocês. Fora que é vedado ao profissional assinar documentos que possam resultar no comprometimento da dignidade deste profissional, ou seja, você não pode assinar nenhum documento que comprometa a sua dignidade. Tá? Já sabe disso, né? Já lembra disso? Pois é, então não esquece. Mas temos algo que ressaltar também em outras situações. No artigo 10, compete ao profissional, primeiro, trabalhar na perspectiva de alinhamento à filosofia empresarial, de implantação, de contribuir para implantações das mudanças empresariais, administrativas. Fora que você tem aí uma perspectiva de ter um vetor que age, que tem uma atuação ética e dinâmica. Dinâmica no processo de quê? Da passagem da comunicação. Opa, essa passagem de comunicação representa o quê? Meu professor, representa, meu querido e minha querida, que na fundamentação teórica, casos como esse, que eu coloquei aqui, quero revisar com vocês, lá em 2007, acontecem. Olha só esse estudo de caso aqui. Ex-secretária da Coca-Cola. O que ela faz? A ex-secretária da Coca-Cola, ela é condenada a 8 anos de cadeia por oferecer seguros da empresa. Tá por fora aí, negócio não é brincadeira não. Escreveu, não leu, é semi-analfabeto. Escreveu, não leu, né? Porque você escreve e não lê. Então você é semi-analfabeto. Concorda comigo ou não concorda? Quero ver quem é que concorda e quem é que não concorda. Se é o pessoal aí do YouTube ou do IPTV, hein? Escreveu, não leu, é semi-analfabeto, porque escreve, mas não lê, entendeu? Thaís e Rayane aí, Thaís Evangelista, show de bola, quero a participação de vocês todos aí, Rita de Cássia, Maria das Graças, Pablo, Rubinho, Bruna, Renan, eita, turma forte, ó aí, Benetinho dizendo sim, é isso mesmo, e a turma tá interativa hoje, não é brincadeira não, vamos que vamos, então... Veja, essa fundamentação teórica aí, gente, coloca devido à situação, ó. Devido à secretária executiva, Joy Williams, de 41 anos, ter roubado informações confidenciais da empresa, a qual ela trabalhava, e tentar vender a sua maior empresa concorrente, a Pepsi, por R$1,5 milhão, ela foi condenada a 8 anos de prisão, além de ter que pagar a indenização a empresa de 40 mil. Olha só, então, o aprofundamento em relação a isso. Isso no jornal Globo Digital, de 23 de maio de 2007. Tá? Depois você ir atrás e conferir. Tá? Atenção aos detalhes é importante, porque você vai aplicar o conhecimento. Tudo que você está recebendo como conhecimento aqui. Mas, olha só o que está em vermelho. Sigilo profissional e obediência ao teu código de ética. Obediência quer dizer você aplicar. Fora as relações que você tem que ter, profissionais, entre outros secretários, entre outras categorias profissionais, os teus deveres, os teus direitos, os teus princípios fundamentais. Lembra que o código reforça sempre isso. O código, gente, reforça o sigilo profissional, ele descreve a tua obrigação, tá? Então você não está fazendo favor não, você tem a obrigação por ser técnico em secretariado. Ele remete à tua origem, lá na antiguidade principalmente, que era trabalhar em quê? Numa perspectiva de ter os segredos dos governantes, é o que acontece hoje. Você vai estar ligado muito a gestores, a pessoas que têm o poder dentro da organização, e essas pessoas elas precisam ter preservado as suas informações. Pronto, é isso. Agora, o agente facilitador que você tem que ser, você tem que entender que você tem que facilitar as coisas para as pessoas.
As coisas quer dizer o quê? As atividades rotineiras de uma organização. E esta atividade rotineira, gente, ela depende da tua capacidade de se comunicar, tá? O fluxo de atividades, ela depende da tua inteligência interpessoal, porque é você saber lidar com pessoas que gostam de você e que não gostam de você, com pessoas que você gosta delas e com pessoas que você não gosta delas. Então, isso é inteligência interpessoal. Solucionar problemas faz parte do seu ritual como agente facilitador. Nós somos pagos para solucionar problemas. Não esquece disso. Ou também de estar aplicando o código de ética nestes problemas. Por quê? Porque a gente sabe que o código de ética traz os deveres, mas traz também os direitos. Precisam ser respeitados. Lá na lei de 7.377, de 30 de setembro de 85, começa uma trajetória que foi modificada em vigor em 1996. O código do secretariado, de ética do secretariado. Agora, presta atenção numa coisinha. Nesta nossa revisão de conteúdo, o levantamento é em cima do quê? Do que você tem que ter como função e como você é um elo de ligação em relação às unidades estratégicas de negócio e em relação aos stakeholders. Eita, professor, em relação aos stakeholders, é isso mesmo. Fornecedores, parceiros, clientes, sociedade em geral, tudo isso precisa ser filtrado como informação para você. E você filtrar para quem vai receber. Agora, as informações confidenciais da empresa, você guarda as 7 chaves, porque se vazar, você será a pessoa responsável. Tendo em vista que você, que está aí, né, em Coronel José Dias, Thaís Evangelista aí pedindo para a professora Guerreira, professora Silva Oliveira, mediadora, muito obrigado, minha querida, por estar aí, muito obrigado, sem você não estaríamos nesta conexão forte, muito obrigado, hein? É essa situação que faz com que o técnico reforce o seu conhecimento. Veja que nesta imagem que você está agora olhando, vários profissionais trabalhando em vários ambientes, com várias situações sendo executadas, participando de vários momentos, é isso que é a realidade do profissional de secretariado hoje, ou da profissional de secretariado hoje, tá? Porém, a gente sabe que vão ter problemas. E esses problemas, meus queridos, são problemas que podem ser resolvidos pela tua capacidade intelectual. Você vai ter algum momento que vai ter dificuldade? Sim, você vai ter algum momento. Só que você, numa perspectiva de ser agente facilitador, tem que saber lidar com todo tipo de problema corriqueiro que venha de uma possível chefia, que não seja um líder, por exemplo. Mas você sabe a diferença do que é ser chefe e líder. E isso repercute aonde? Dentro do nível hierárquico dentro da empresa. É entender que hoje você é mais do que apenas um técnico em secretariado. Você vai disseminar o conhecimento e vai ter que lidar com esses 3 níveis. Um nível onde eu tenho, no estratégico, eu tenho os sócios, os diretores, onde eles querem uma perspectiva mais ampla de que eles vão atingir como estratégia da empresa. No nível tático, que é o nível de direcionamento, o elo principal, que é o elo entre o estratégico e o operacional, e quem vai estar executando junto com você algumas ações do operacional. Então, esses 3 níveis, eles passam a ser um lema de estudo constante para a sua vida profissional, gente, dentro desses fundamentos de secretariado. Agora, no mundo do trabalho, entenda que hoje nós temos perspectivas que estão mudando muito rápidas e que o emprego hoje, ele pode chegar a você perder o emprego, principalmente por questões de comportamento. Questões de comportamento. Pessoas que serão demandadas, mas
demandadas de acordo com a sua possibilidade. É claro que uma pessoa que é polivalente, por exemplo, segundo o pastor, ela vai ser muito mais trabalhada do que outras pessoas que são limitadas cognitivamente ou tecnicamente. Então, no mundo do trabalho hoje, a transformação está sendo rápida. Os ciclos de qualidade estão sendo rápidos, até porque o conhecimento técnico, você é contratado pelo conhecimento técnico, mas o conhecimento comportamental é que mantém você. Por exemplo, se você sabe trabalhar em equipe, você consegue se manter dentro daquele ambiente de trabalho. Se você não sabe trabalhar em equipe, aí a história vai complicar, porque na verdade, o que vai fazer com que você seja encaminhado para o mercado de trabalho é a tua incompetência de trabalhar em equipe. Em um fator, tá? Porque as habilidades múltiplas, polivalentes, trazem novas condições diferenciais. Se você consegue se adaptar a esse trabalho em equipe, você já ganha em muito. A questão da liderança, do mesmo jeito. O que é, neste momento, extremamente importante é que você vai ser e precisa ser um profissional híbrido, multifuncional, multifunções. Não haveria trabalho para pessoas que hoje não está mais apenas com conhecimento de datilografia, tá? Então, questão técnica, ela é específica para que você hoje saiba lidar com a informática e saiba lidar com o presencial. Ser multifuncional hoje não é mais diferencial. Ser polivalente hoje, trazer as suas várias habilidades técnicas e comportamentais, não é mais diferencial. É obrigação, meus queridos. Obrigação. Sabendo disso, o passado, ele é reinventado agora no presente para a preparação, do futuro. Então, o futuro é que você cada vez mais vai customizar a ajuda de controle de custos, vai participar disso e você precisa entender um pouco de contabilidade, de redação, de controlar esses custos, de conhecer mais de um idioma. Inglês hoje não é mais diferencial. Você tem que ter técnicas de negociação para poder persuadir com as pessoas nas suas habilidades e fazer com que elas gerem resultados positivos, porque aí você, mesmo sendo técnico e secretariado, mesmo não ocupando um cargo de liderança, você lembra disso, você tem que buscar ser líder, mesmo não ocupando o cargo de chefia. Olha só o que acontece com o profissional hoje, gente, nesse histórico em relação à evolução do perfil do secretariado. Olha só aí, vê só o quanto a gente precisa ainda entender sobre a história e saber que nada vai ser como antes. Lá na década de 50 e 60, se cobrava datilografia e português comercial do secretariado. Em 70, se cobrava que ele tivesse um pouquinho mais de criatividade, comunicação, durante a recepção das pessoas, aos telefonemas, e tivesse aulas de etiqueta. Nos anos 80, o treinamento focado em gerenciar pessoas, em participar de equipes, já foi uma ênfase na administração. A ênfase em 90 foi na produtividade, porque entrou a questão da qualidade total. E aí, os programas de marketing interno, como o endomarketing, fizeram com que o profissional de secretariado ele tivesse uma ampliação maior, né, na capacidade de execução das suas atividades. Resultado, na virada do século, o capital emocional e a habilidade de empreender novas ações, com o momento que nós estamos vivendo, high-tech, de gestão desse conhecimento aplicado, é a diferença atual. Todavia, você, como agente facilitador, tem que aprender uma nova habilidade todo semestre. Se não consegue aprender todo mês, pelo menos todo semestre, gente. Para que você possa agir de uma forma realmente a facilitar as ações dentro da empresa. Não é mais localizar o problema, é você disponibilizar as atividades que são propostas para solucionar este problema, ou seja, várias alternativas. Porque neste novo conceito do secretariado,
a tua base intelectual, gerencial da administração, como assessoria, como empreender novas ideias para ter novos resultados e como prestar consultoria para as pessoas em amplas as áreas, servem de alicerce para a tua casinha profissional. Você está vendo aí a tua casinha profissional, ela trabalhando nessa perspectiva de quê? De entender um pouquinho mais sobre como eu posso consolidar a minha carreira. E como eu posso fazer isso? Meu querido professor, você pode começar por aí, ó, entendendo as suas atividades. Ah, tá certo. Entender as atividades, olha só o pouquinho de atividades que você tem que, pelo menos, aprender a desenvolver. De agendas a reuniões, passando por telefonemas, como se comunicar bem, entendendo um pouquinho de quem são as correspondências e participando de projetos, esses projetos que sejam impactantes, geralmente de responsabilidade social, atendendo, não só satisfazendo aos clientes, mas encantando e surpreendendo esses clientes, viajando numa perspectiva onde você possa ajudar nessas viagens e possa também fazer programação dessas viagens. Mas a viagem aí, ela pode também ser uma máxima sua, você ter que viajar para estar treinando pessoas para terem o mesmo perfil que o seu, dinâmico. E organização de documentações e arquivos, principalmente. Ou seja, atividades, gente, que hoje ultrapassam simplesmente estar ali, ó, só sentado. Você está sentado e explicando para alguém como é que precisa ser feito. Ou seja, como é que você vai organizar esse material, esses arquivos que estão aí na sua telinha? O que você vai utilizar como metodologia? Como é que você vai avançar nisso? Você precisa de método. Para tudo você precisa de método, porque senão você não está buscando o conhecimento, o conhecer, para te dar uma luz para resolver os problemas. Mas o facilitador também tem as suas atividades. Ele tem que ter a simpatia, a linguagem corporal por meio do sorriso, a questão do entusiasmo em relação a saber que eu vou ter dias ruins, mas nem por isso os outros são culpados. Então o mau humor aí é parte disso. O solícito em estar sempre está disponível, mas sempre depois de ter executado as suas atividades. E sabendo correlacionar a sua empatia de entender os outros, além da sua educação, com as palavrazinhas mágicas, dando bom dia, boa tarde, por favor, e agradecendo a todos, independente se eles dão ou não. Todavia, os pilares de sustentabilidade deste novo modelo trazem algumas práticas que nós estudamos durante a fundamentação do secretariado. Eu estou vendo aí que o pessoal de Beneditinos colocou aí o nome dos alunos, né? Colocou a turma aí grande, rapaz. Turma dos alunos aí, ó, que vai fazer o diferencial. Francisco Laércio, Valéria, Tamires, Vitória, Fernanda, Jeane, Cauã, Luziane, Luiz, Bruno, Juliana, rapaz, a turma não é brincadeira não. Um grande abraço para vocês, hein? Espero que vocês estejam anotando aí todos os pontos cruciais. Não, meu diretor? Vamos para as cabeças, vamos para as cabeças. Então, veja o seguinte. Veja que esse processo de consolidação, ele vai fazer com que você participe de metodologias como essa. Consolidação das suas atividades, principalmente. Você pode estar assessorando os sócios, fazendo assessoria do conselho de administração. Você pode estar junto com os gestores, fazendo auditoria independente, participando dos conselhos fiscais, além de estar tentando conduzir de uma forma a mediar e negociar conflitos de interesse. Opa! Então, tudo isso, levantando a transparência, a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa. Olha o quanto o técnico em secretariado precisa avançar. Olha o quanto ele precisa instituir como um roteiro da vida dele. Ele tem que verificar tudo que está ao seu redor, ele tem que retornar as respostas que foram feitas, como em forma de perguntas, ele tem que se preocupar com datas de entradas e saídas de documentos, o acúmulo e como utilizar as informações que recebem, quer sejam de presenciais, quer sejam de ligações. Agora,
É claro, gente, que o preocupar em estar ali atualizado vai demandar da categoria onde você está sendo inserido, não é? Se você está sendo inserido numa cultura e em uma categoria que é de um nível tático, você vai se prejudicar, vai se preocupar com este nível tático. O nível tático, meus queridos, é o nível gerencial. Mas, lembre bem, tá? Lembre bem que o que acontece dentro da organização acontece por meio de pessoas. Por meio de pessoas. Ou seja, a comunicação tem que ser simples. Eu tenho que mapear aqui na mensagem, constantemente, ó, na mensagem, eu tenho que mapear o quê? Os ruídos, meus queridos. Através de quê? Através de uma coisa chamada, ó, feedback. Feedback, hein, gente? O feedback. Galerinha. O feedback com vocês para ter o retorno sobre aquele comunicado que foi feito. Esta imagem, ela entra neste contexto da informática hoje. Se eu não sei fazer planilhas, se eu não sei lidar com textos, com editor de textos, se eu não sou familiarizado a softwares ligados a isso, já sabem, informática não é mais diferencial. Faz parte do teu entendimento como responsabilidade profissional no secretariado. Porque ela vai atingir, ó, primeiro, o entendimento sobre o que acontece dentro da informática. Nós temos aí o velho Windows 7, como por exemplo, se eu não souber executar as atividades dentro de cada um destes eixos, se eu não souber questões operacionais de arquivamento, por exemplo, se eu não entender acerca do que eu preciso fazer com a informática, digitalizando os documentos, eu vou cair por terra, eu não vou conseguir me manter no emprego, eu não vou conseguir ter empregabilidade. Por quê? Porque o impacto aí, gente, ele é muito grande. Este impacto aí, ele traz uma responsabilidade. E essa responsabilidade aí é de você entender que você tem que ter uma postura de adaptação constante, de gerenciamento da rotina dentro das empresas constante. As tuas responsabilidades, o teu papel tem que estar sendo ressaltado, porque esta responsabilidade, ela traz, primeiro, um comportamento de sensatez, de reconhecimento do que você precisa fazer e não dar desculpas, não colocar a culpa no outro. Se eu tenho e preciso avançar em idioma, você já sabe, hoje é bem mais fácil, tá, gente? Bem mais fácil você ter uma postura de aprendizado de forma independente, ser autodidata. Então, o mínimo que você tem que saber é o português. Tá? Hoje, numa perspectiva em que o Mercosul hoje é uma realidade entre as empresas, quer ir para uma grande empresa, então eu tenho que saber pelo menos mais um outro idioma, quer seja o espanhol ou o inglês fluente, gente. Isso é o mínimo, meus queridos. O mínimo, não é mais diferencial. Então, para vocês, a perspectiva é: eu tenho que trabalhar a minha memória num contexto de estar estudando essas línguas e estar me comprometendo mais ainda com o meu cognitivo. É analisado em várias pesquisas de benefícios mentais que aprender, por exemplo, um novo idioma vai te fazer com que você tenha muitos benefícios mentais, especificamente. Opa, então isso serve também para o cérebro, professor? Serve. Olha o campo de atuação que você tem para poder você trabalhar, de comércio passando por transportadoras, órgãos públicos, instituições educacionais, multinacionais, ou as chamadas hoje transnacionais. Eita, que é segmento? Pois é. Onde você pode trabalhar? Nesses segmentos. Como é que você tem que lidar? Primeiro, lidar com as palavras, com o teu vocabulário. Quanto mais você lê, quanto mais você investir em conhecimento, mais você tem capacidade de persuasão, mediação e de negociação com as pessoas. Agora, o perfil do secretário executivo hoje é aquele que entende
que ele tem que trabalhar estas competências todo santo dia, do interagir com a informatização, da boa comunicação, da paciência, da resiliência, de capacidade de resolver problemas, da capacidade de estar suportando pressão, de identificar e estabelecer esta pressão, do cumprimento dos compromissos constantes da gestão do tempo, da aptidão de lidar com as pessoas que trabalham em outros setores, de dar atenção aos detalhes e de reconhecer que a tomada de decisão tem que ser hoje rápida, consciente e de forma que gere resultados positivos para as organizações. Ou seja, as competências hoje em negócios, elas são diversas. Só aqui nós temos 20. Não vou falar todas as 20 para vocês, mas vou ressaltar o que mais está sendo importante para o técnico e secretariado. Você ser líder, independente de ter, por exemplo, um cargo de chefia, você se saber se comunicar bem, quer seja digital, visual, sinestesicamente, quer seja auditivamente, você saber sobre isso, você ter um pensamento estratégico, hoje traz muita capacidade de você estar sendo inserido na maioria das empresas. A automotivação, o entusiasmo e a energia também consolidam a tua profissão dentro das organizações. Fora que o interrelacionar, ou seja, saber lidar com as pessoas, é parte desse processo do DNA de um técnico e secretariado. Agora, eu não posso esquecer a tua capacidade de adaptação como diferencial hoje nos negócios. Não tem capacidade de adaptação? Pode ter certeza, está fora da empresa. Não tem capacidade de suportar a pressão? Não tem resiliência? Está fora da empresa. Bem, com essas e com as outras, mas eu dou uma ênfase nessas para que vocês saibam, eu não posso deixar de ter elas. Se eu não posso deixar de ter elas, então eu tenho que investir. Investir em quê? Em conhecimento. Olha só o livro que eu indiquei para vocês e reforço essa indicação. Excelência no secretariado, a importância da profissional ou da profissão nos processos decisórios, como assessorar, como você atingir resultados corporativos e pessoais com competência e qualidade, ou seja, você sai da qualidade e vai para a excelência, rumo ao quê? Rumo à alta performance, meus queridos e minhas queridas. Então, não perde a oportunidade de entender que, por exemplo, assuntos como a gestão de documentos faz parte do teu dia a dia. Vai fazer parte do teu dia a dia, porque é o que vai fazer com que você mostre que você é muito competente. Lembrando que você pode entrar na gestão de documentos fazendo, por exemplo, o PDCA, que é o PLAN, de planejamento, o D de do, de execução, o C de checklist e o A de action, ou de avaliação do que você está fazendo como planejamento para executar novamente, para verificar novamente, para agir novamente. Opa! Então, é nesse contexto que eu já entendo que ferramentas de gestão estão sendo inseridas dentro da minha profissão. Exatamente. Sem esquecer o dress code. O dress code aí é você saber que não pode exagerar nestas cositas, tanto homens como mulheres. Nós damos ênfase nas mulheres, pela a maioria ser, né, do sexo feminino em secretariado. Mas temos homens e mulheres que não podem, por exemplo, exagerar, né, nas suas roupas. Não podem, tem que estar num padrão da empresa. Não podem usar roupas desgastadas demais, né, que aparentem desleixo. Não podem colocar um perfume muito forte ou uma maquiagem que seja muito forte. Ela tem que ser leve. O cuidado com a limpeza também é importante. A higiene pessoal é super importante. Ou seja, nesta recapitulada, esta aula ela mostra o seguinte, que eu tenho as questões ligadas a mim, mas eu tenho as questões burocráticas ligadas também ao que eu faço no dia a dia, ao que é da obrigação da secretária e do secretário, usando as suas técnicas. No entanto, se eu aprendo a armazenar melhor, a conservar melhor, a recuperar melhor a documentação, eu também avanço neste contexto de aplicar técnicas de conservação e deixo tudo organizado para quando a empresa precisar de determinado, é claro,
documento. Só que a gente sabe que hoje, nessa conceituação da gestão dos documentos, ela vem muito respaldada, tá? Respaldada com questões voltadas para movimentação e controle dessa documentação. A temporalidade documental é uma das principais. Neste ciclo de vida de gestão, o que nós temos? Alguns autores que reforçam que é importante estar monitorando os registros materiais para que as atividades humanas elas possam ser eficazes e eficientes. A tramitação, a criação e a avaliação dos arquivos, ela tem que ser monitorada nesse conjunto de rotinas, meus queridos. Então, faz parte do teu ofício, meus queridos que estão aí em todos os municípios, em Lagoinha, Alvorada do Gurgueia, em Barreira do Piauí, em Belém do Piauí, em Beneditinos, em Cocal de Telha, em Coronel José Dias, em Coivaras do Piauí, em Fartura, em Isaías Coelho. Toda essa galeria que está aí, lembra, você não está aí por acaso, você está fazendo o curso de secretariado para ser um diferencial, e este diferencial aí é reforçando o seguinte: a definição de gestão, ela é voltada para o quê? Para ferramentas da área. Então, se eu tenho uma gestão, eu não posso deixar de planejar. Principalmente, a instituição, como organização, ela tem que ter estes arquivos planejados e principalmente também digitalizados, porque aí eu entro com as ferramentas tecnológicas. Opa, falando disso, eu tenho que entender que nos moldes tradicionais, a gestão de documentos, gente, ela traz uma consolidação por parte de um controle de ciclo documental. Ok, isso lá atrás, ele é trabalhado já nos Estados Unidos, por exemplo, na década de 40, no Canadá, do mesmo jeito, com princípios de racionalidade administrativa. Então, tem um histórico de conservação e destinação de documentos. Faz parte da história. Como é que eu faço isso? Que passos tem essa gestão de documentos? Quando você vai para essa questão mais técnica, você tem que entender, que você tem um fluxo de documentação, que você tem as funções que você vai ter que relacionar e que você vai ter que produzir, utilizar e destinar às situações que são feitas. Ou seja, você vai ter que seguir um trâmite. Opa! Este trâmite é o quê? É você fazer o diagnóstico constantemente da gestão de documentos. Você saber que tem este entendimento da produção, de utilização e conservação e de principalmente de para onde é que eu vou enviar essa documentação, a destinação da documentação. Claro, meus queridos, é claro que esta documentação ela faz parte do trâmite e nunca vai deixar de ser do secretariado. O que acontece é que nós temos, inclusive, no Brasil, uma legislação específica para isso, certo? Para essa questão operacional. Essa questão operacional ela está muito ligada a esta lei, a Lei 8.159, lá de janeiro de 91, que ela fala e define a gestão documental. Então, professor, quer dizer que o secretário nunca vai deixar de fazer isso? Exatamente. O nunca é forte, mas procedimentos e operações técnicas, elas cabem ao técnico e secretariado. A eliminação e o recolhimento, né, de documentos que são caducos, que já são ultrapassados, também faz parte dentro dessas atividades do secretariado. Então, todas as determinações, meus queridos, elas têm uma base legal, principalmente em relação quando se fala a documentos que o Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, ele coloca diretrizes para estar monitorando esse Sistema Nacional de Arquivos. Isso está conectado diretamente com a legislação sobre a gestão de documentos. Então, entendo, a participação nessa gestão de documentos que vocês fazem é super importante. Todavia, a gestão de documentos, ela tem a sua perspectiva de vantagem e benefícios. Tem desvantagens nas questões que envolvem o arquivo especificamente, mas hoje já tem a digitalização que pode ser feita. E essa digitalização ela vem facilitando
esse desenvolvimento das tarefas. Porque, por exemplo, se eu for fazer numa questão presencial, a gestão de documentos, eu tenho que fazer um pré-diagnóstico, eu tenho que avançar na tipologia de cada documento, saber o tipo de informação, cadastrar e normatizar essa etapa administrativa, fazer uma verificação e tentar informatizar esse processo numa tramitação documental, e coordenar esses mecanismos de conhecimento, porque, na verdade, os arquivos são parte do conhecimento das organizações, que você vai estar lidando com elas, tá? Então, é claro, gente, que tudo isso que a gente está colocando, de uma forma mais rápida, é para você lembrar e ter os seus gatilhos mentais aí, sendo aguçados de tudo que a gente falou durante a disciplina inteira. Quando a gente entra na questão da regulamentação dessa documentação, eu tenho que saber que eu tenho que classificar estes documentos em cronogramas específicos, eu tenho que ordenar esses documentos, porque são informações da organização, os desgastes, aliás, os descartes necessários são extremamente importantes. Por quê? Porque eu tenho aí constantemente problemas com documentação que já está ultrapassada e que vai ocupar o local de uma documentação que é super importante na atualidade. A informatização, por meio do cadastro dessas informações, ela faz parte desse processo de gestão documental. Quando eu volto para a questão, por exemplo, do dress code, né? O dress code do secretariado, que é a questão do se vestir, principalmente, olha as observações que a gente tem em alguns comunicados pelas empresas afora aí, ó, vestidos colados ao corpo, vestidos bermudas, mulheres, né, muito curtos, camisas e blusas, decotes prolongados, esses estão numa perspectiva que não devem se utilizar, assim também como, ó, os homens, bermudas, homens, calção, short, chinelo, né, camisetas tipo regata ou bonés, não podem estar utilizando. Ou camisas com logo de time. Até porque é uma instituição. Então, isso traz o código de vestuário, de vestimenta. Fazendo um paralelo para uma perspectiva técnica acerca da documentação, você tem a informática sendo trabalhada na digitalização para as empresas. E aí é que vem o grande pulo. Por quê? Porque aí você vai começar a entender que tem uma repercussão até mesmo na sua imagem. O respeito faz parte também da sua vida e você externa ela através da sua forma que você se veste. Quando eu vou para a questão dos documentos sendo utilizados na informática, eu vou ter impactos muito positivos. A começar pela redução do custo. Do custo, gente. Olha só. Se eu tenho documentos extremamente já digitalizados, eu reduzo em muito o meu custo de impressão. Então, eu já entro na perspectiva também de sustentabilidade aí com relação aos papéis. A gestão da informação já é feita de forma mais rápida no reconhecimento das informações dentro dos computadores. Opa! Mas, para você é claro que você vai ser cobrado para fazer isso aqui, ó. Fazer várias atividades ao mesmo tempo. É bem verdade que a gente sabe que as mulheres, né, têm esta habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E vocês, meus queridos homens, têm também, se não, vão precisar, hein? Vão precisar desenvolver essas habilidades, porque vocês estão numa área onde é preciso sim, tá? É preciso entender sobre fazer várias coisas ao mesmo tempo. Olha o pessoal de Alvorada do Gurgueia aí, tá vendo? Colocando aí a perspectiva e de agradecimento, principalmente. O módulo está concluindo hoje, nós estamos aqui na Escola Agrícola do Denox, isso, só temos que agradecer aos profissionais, nós é que agradecemos, meus queridos. Né? Aulas de muita aprendizagem, isso, e de troca com vocês são sensacionais por estarem aí empenhados, hein? Um grande abraço para vocês também, show de bola, mas não vão embora agora não, hein? Pessoal de Alvorada do Gurgueia, não vai embora agora não, que ainda tem a segunda aula. Ainda tem a segunda aula, meu diretor? Porque senão a turma vai embora rapidinho, já era. Tá?
Resultado, meus queridos, as vantagens que nós temos aí em relação à gestão de documentos, ó, relembrando vocês, galerinha, relembrando vocês aí de tudo que a gente já passou dentro dessa disciplina, a informatização, a digitalização dentro dessa perspectiva de gestão de documentos faz parte da descentralização, ela vai libertar o espaço físico para ser utilizado de outra forma. Então eu vou ter o cloud, eu vou ter a perspectiva de arquivamentos em nuvem, mas eu faço a conexão com o dress code. Por exemplo, ó, o que não é apropriado para as profissionais de secretariado utilizar, tá vendo? Tá vendo aí? Não posso assim, mas lá na frente tem dizendo o que eu posso. Nesse intercalar, o que eu tenho? As vantagens de ser um profissional que vou estar utilizando a informática, as vantagens de saber fazer, por exemplo, um backupzinho, um browser, ou auxiliar aí a minha documentação nessa gestão documental, trazendo perspectivas de acesso limitado e de acesso às informações que eu tenho como sigilosas. Opa! Isso faz com que você perceba o seguinte: para você, técnico em secretariado, é importante entender que você vai ter que passar por algumas transformações digitais, mesmo vocês nascendo, tá? Nascendo depois dos anos 2000, mesmo vocês fazendo parte da geração Z. A máxima hoje é do profissional híbrido, um profissional que se destaca, mas que se padroniza e que faz parte de um time. O dress code nosso, né, ele serve para isso. Ele serve para que você saiba que você tem que seguir um padrão, quer seja homem, quer seja mulher. E aí você tem que seguir um padrão também para atender a algumas atividades. Essas atividades, olha só o tanto de atividades que você precisa estar avançando para atender a perspectiva organizacional. Olha só aí, ó, vai da gestão financeira até a gestão de documentos. Mas olha os setores que passam: recursos humanos, desenvolvimento de pessoas, marketing, serviço de clientes, questão jurídicas, produções, qualidade total e administração. Eita, professor! Isso para reforçar que, olha o que é a padronização aí do dress code de secretariado. Olha só, né? Onde você tem 2 secretários, um sexo masculino e outro feminino, e que eles se colocam numa posição de estarem ali, ó, padronizados, dentro dos padrões da empresa. Mas quais seriam os benefícios dessa gestão eletrônica, por exemplo, de documentos? Como é que a gente pode avançar em relação a isso? Eu sei que essa massa documental precisa ser unificada, organizada, e eu tenho que usufruir dela. Por isso que eu tenho que organizar e padronizar. Os benefícios, gente, trazem numa perspectiva de avanços nos resultados do profissional de secretariado. Aumenta a produtividade e redução de custos, mais segurança da informação, tenha um backup constantemente, faça a unificação dos dados e ganho em espaço físico. Opa, então se eu ganho espaço físico, eu já posso fazer minha gestão aí sabendo o que cada uma das etapas traz. Na produção, na revisão de validação dessa questão documental. Porque quando eu faço a gestão, por exemplo, eletrônica de documentos, eu automaticamente vejo que eu posso sim ter toda essa documentação cadastradazinha e disponibilizar para qualquer unidade estratégica de negócio, ou seja, para os antigos setores, disponibilizar essa perspectiva de relatórios, de padrões que foram estabelecidos ou reestabelecidos em reuniões do Conselho de Administração. Opa, então já sei que eu posso, por exemplo, reproduzir e distribuir estas informações que estão arquivadas, armazenando e divulgando de forma que eu possa atender aos meus grupos de interesses. E a distribuição dos documentos, ela tem uma fase que ela vai influenciar de forma positiva no processo de tomar de decisões. Ou seja, eu sempre vou ter que arquivar
as minhas documentações para ter como histórico. Se eu não tiver a questão digital, eu teria que fazer a questão física. Se eu não tiver o meu banco de dados, eu teria que fazer essa recuperação, por exemplo, de documentações numa questão física. Então, eu tenho que estar com tudo cadastrado da forma correta. Essa gestão, ela se finda em relação ao seguinte: eu tenho uma perspectiva aí de avanço, realmente. Qual seria o papel do técnico e secretariado aí nessa gestão documental? É uma pergunta que eu coloco no início, tá? Ela não é atividadezinha. Qual seria o papel? Qual o papel? Aí eu entro na análise da regulamentação. Que papel é esse, professor? Retornando aqui, ó, o papel do técnico em secretariado, tá? O papel do técnico nessa gestão de documentos. Qual seria o papel? Eu tenho que saber primeiro o seguinte: quais são as atribuições do técnico em secretariado? É organizar os arquivos? É classificar esses arquivos? Trazendo ali uma perspectiva de organização totalmente, até mesmo das correspondências, sim, de manutenção desses arquivos e distribuição dos arquivos também. Lá em 2000, gente, em 2002, muita gente aqui estava nascendo, né? Muita gente estava ainda nesta perspectiva estava ainda começando a vidinha. Olha só, a portaria normativa já estava estabelecendo já estabelecia um contexto aí documental. Opa, então, entende-se que eu tenho um histórico de regulamentação da profissão aí. Você tem um histórico. Esse histórico aí, ele é fundamentado nas leis. Olha a caracterização aqui, ó, da perspectiva documental. Eu tenho todo ela caracterizado. Como é que você faz o texto, o arquivamento dos documentos textuais, os cartográficos, os documentos iconográficos, os documentos filmográficos, os documentos sonoros. Eu tenho todo o perfil de como cadastrar cada um deles. E especificamente, por quê? Porque isso é o histórico, a história da empresa. Quem é responsável por todo esse cadastro e arquivamento de documentos, independente de quais sejam, o técnico, meus queridos. O técnico, viu? Lembra que o técnico, ele é o responsável por isso. Então, você tem que se aprofundar a respeito deste gênero e caracterização de documentação. Fora que você tem que entender um pouquinho sobre os atos que regem esta autoridade como uma autoridade administrativa dentro da empresa. Ou seja, as leis, elas mostram isso. A lei de 19 de 12 de 2002, ela reforça a questão dos atos que fazem com que haja os relatórios, os despachos, que façam com que você possa condensá-los em apostilas. Ou seja, isso tudo também para o secretariado, ó, na administração pública. Na administração pública. Opa, professor, então tem aí a questão privada, particular e pública. Tem este decreto, e o decreto dos documentos voltados para os técnicos que trazem numa perspectiva de responsabilidade funcional dos servidores. Os documentos urgentes, por exemplo, pedidos, oriundos do Poder Executivo, da Casa do Judiciário, da Casa do Congresso Nacional e tudo mais, tem que estar sendo monitorado por força da lei, principalmente por conveniência da administração pública. Eu já passo para questões dos documentos, por exemplo, ostensivos e reservados especificamente. Por quê? Porque isso é uma área, gente, administrativa. Então, administrativamente, você falando administração pública, você tem que ter esse entendimento também. Então, perceba, o que a gente faz, o que a gente fez nessa primeira aulinha? Levantamos pontos cruciais para vocês. Pontos cruciais que vocês vão precisar, hein? Nas outras disciplinas, principalmente. Lembra, gente, nós estamos encerrando essa primeira aulinha agora, mas a gente tem a segunda aula. Não sai daí, não vai embora. Vai ser só 3 minutinhos aí de intervalinho para poder a gente mudar e ir para outra aula, tá certo? Não sai daí, porque eu fui.